on which cinema you choose. A monthly fee for a gym membership is between 30 to 85 and even 100 euros depending on what kind of gym you are looking. Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Nós somos cidadãos do terceiro mundo e nesse canal nós reagimos ao primeiro mundo. Nesse vídeo a gente vai reagir a quanto é o custo de vida em Paris. Então pedimos que, por favor, considere se inscrever, ative as notificações e deixe mais sugestões lá no nosso Instagram. E agora vamos para a reação. I've been meaning to do this video for many months now and it's finally here. Whether you're considering your move or you're already in the process of moving to Paris, this video is for you. So I'm going to break down all the key expenses that you will have to budget for when living in Paris. Hi, I'm Esther. I'm the founder of Let's Paris Relocation and Let's Get Friends Expat Services. Before we start, make sure to hit subscribe so you won't miss any new videos about living in France. We are obviously going to start with housing costs because this is usually the biggest expense that you have when living in a city. As in most of the cities, the cost of a rental apartment can vary a lot depending on what kind of accommodation it is, what's its size, and where it's located. However, we can get a general idea of how much it will cost you to rent a flat in Paris. Renting a one-bedroom apartment in Paris city center costs between 1,200 up to 2,500 euros. I know, it's a huge gap. But obviously this price will depend whether the apartment is furnished or unfurnished, and obviously it's stated. If your goal is to live in the city center but you don't have a huge budget, you can absolutely find a one-bedroom apartment around 1,200 euros. You can't, however, expect it to be amazingly furnished and in a really good condition. However, if you're looking for an apartment at a higher price point, you can absolutely find beautifully furnished and fully equipped apartments around 2,500 euros. Usually the size of these one-bedroom apartments vary between 25 to 35, 40 square meters maximum. If you're willing to save on housing, you can absolutely do so by going to live in Parisian suburbs. Most of the suburbs around Paris are really greatly connected to the city center, so you can easily access these places by simply jumping on the metro or taking a bus or a train. É interessante porque ela falou que o apartamento lá em Paris pode ser bem caro, né? E realmente, assim, o valor é bem caro, né? Para um quarto. Mas aqui onde a gente mora também é bem caro. E pelo menos em Paris você tem um serviço ali de transporte muito bom, pelo que ela fala, né? Então isso acaba possibilitando com que eles possam sair dos lugares mais caros, visando lugares mais baratos, mas ainda tendo a acessibilidade. Coisa que no nosso país é um pouco difícil, porque quando você se afasta dos lugares mais caros, você também acaba perdendo essas comodidades. Então, é incrível ver como lá eles ainda conseguem ter isso, né? Fantástico. Renting an apartment in the suburbs of Paris will probably cost you between 800 to 1,200 euros a month. If you are looking to buy a property, prices can vary again a lot, depending on what and where you are looking for. But to give you a general idea, in central Paris, prices per square meter range between 10,000 to 16,000 a square meter. Obviously, these prices can vary a lot depending on the location, on the condition, and on the type of property that you want to buy. How much utilities cost in Paris? Utilities in Paris are usually moderate compared to other European cities. For a one or two bedroom apartment, heating, electricity, cooling, insurance, and garbage, you should expect between 100 to 250 euros a month. Yeah, I know it's a huge gap, but the difference can be whether the heating and the cooling is general or it's individual. This can make your expenses drop or get higher. This is why it's very important to understand whether your heating and hot water is included in your rental charges or if you will have to pay extra for it. So how much do internet and mobile phone plans cost in Paris? So today, most buildings in Paris are equipped with fiber. For a high-speed fiber internet connection, you should expect to pay between 30 to 40 euros. Meu Deus, é muito barato. E essa internet de fibra aqui demorou bastante para chegar. Tinha somente nos bairros comerciais, bem comerciais, e em bairros mais nobres.
E aqui você vê que eles têm, e além disso é barato. Incrível, incrível isso. É verdade, isso realmente é incrível. Mas você vê como é curioso, né? Você havia mencionado em relação ao transporte público e ela está falando que há uma conexão em relação ao transporte público para o trânsito das pessoas de um local para outro. Então, a preocupação é de atender as pessoas. E em nosso país a gente acaba não percebendo muito isso. Eu estou falando em relação a transporte público, mas pode ser em vários outros serviços também. Aqui, por exemplo, no final de semana as pessoas não trabalham muito, né? Tem muita gente que trabalha, mas é menos quantidade. Mas os trens, o transporte público diminui também no final de semana. Então, mostra como o foco realmente é dar o transporte público somente para trabalhar, né? Então aqui parece que a preocupação realmente não é atender a todos, como é em Paris, como ela está mencionando aqui, por exemplo. E eu vejo que isso é muito comum na Europa. Eles têm uma preocupação de atender todas as pessoas. Isso realmente é incrível e é interessante a gente perceber como os países de primeiro mundo funcionam. Então, realmente é muito interessante. These plans usually include also TV channels and sometimes even Netflix or Disney subscriptions. Mobile phone plans range between 15 to 35 euros a month, barato. and this usually also includes data. What about food and groceries? When living in Paris, you have a huge choice of grocery stores and even organic grocery stores. You will find one on every corner in the city. So how much money would it cost to buy groceries every month? So grocery bills for a single person should range between 200 to 400 euros, obviously depending on the products that you are going to buy. Paris has great local farmer markets almost every weekend and even during the week. Shopping on these markets can be really cost effective and also a very nice experience. When living in Paris, you will obviously want to dine out. So how much does that cost when you're going out for a nice dinner? A meal at an inexpensive restaurant will cost you between 15 to 20 euros for one person. However, if you're looking for a more exclusive and more expensive restaurant experience, you will probably have to pay between 40 to 60 euros for a meal per person. É muito barato porque esse valor é o que você vai gastar aqui, a gente não ganha em euro, né? Então, assim, é muito barato. Claro que a pessoa que mora em Paris não deve achar que é barato, mas pra gente acaba sendo por essas outras questões, né? A gente teria que desembolsar muito mais para pagar um restaurante desse tipo. Now, let's talk about transportation. Paris is known for its great public transportation system. Many metro lines, buses, trains. You can literally get to everywhere in no time by using the public transportation. Paris offers a monthly pass with unlimited travel on buses, trams, trains, and the subway. This monthly pass costs around 85 euros. You can also have discounts if you're a student. To get more information on this matter, you can go to ratp.fr. If you're already in Paris, you can simply go down to one of the metro stations in the city and inquire about the pass prices in one of the guichets of the metro stations. Now let's get to healthcare. France in general offers a very good healthcare system. If it's possible, the best option is to get French social security. However, almost all French people, and especially expats, have private health insurance as well. The cost for that varies between 50 to 150 euros a month, depending on your insurance coverage. To give you an idea, in France, a doctor's visit costs you around 25 euros, and you will get reimbursed by your social security or by your insurance for a big part of that amount. If you need to see a specialist, consultation with these kind of doctors vary between 50 to 100 euros. But keep in mind that you will often be reimbursed by your insurance partially or sometimes fully. If you're coming to Paris with children, obviously you ask yourself the question, how much will their education cost you? Public education in France is free, but parents often incur costs for meals, supplies, and activities. Now let's talk about entertainment and leisure. In Paris, obviously, you can never get bored. You will always find activities to do, even on a Monday night. Maybe you will. Eu achei super interessante o que ela mencionou em relação à educação, porque ela diz que a educação é pública, mas os pais, eles arcam com alguns custos. Mas veja que são custos que eu acredito que sejam bem
pequenos em relação a matricular uma criança numa escola, né? Mas é interessante ver que existe um trabalho dos dois lados, né? O trabalho de oferecer educação pública de qualidade, mas por outro lado também o trabalho de dar um suporte, né? Com algum tipo de custo, né? Mas de qualquer forma é super válida a ideia de dar a escola pública para os cidadãos, né? Isso é incrível. Will be surprised, but a big part of these activities are actually free. You can do your research by looking online, but you will find many things to do around Paris without needing to spend €1. But let's see how much does it cost, for example, to go to see a movie. Cinema tickets cost between 10 to 15 euros, depending on which cinema you choose. A monthly fee for a gym membership is between 30 to 85 and even 100 euros, depending on what kind of gym you're looking for. Museum entry fees are between 15 to 20 euros approximately. So let's see how much it would cost in total to live in Paris for a single person. The cost of living in Paris can range between 1,400 to 4,500 euros a month, depending on the kind of lifestyle that you want to live. Living in Paris can indeed be expensive, but the city's lifestyle, amenities usually justify the costs. I hope this video was helpful and gave you a general idea of what you will need to spend when living in Paris. If you learned something new, make sure to subscribe and like the video, and leave a comment if you have any new subject that you would like me to make a video about. Thank you for watching and see you next time. Au revoir! Não, de fato é surpreendente ver como um país de primeiro mundo trata, né, o seu país. Ela mencionar aqui no final em relação à educação é fantástico. Em nosso país era para ser assim também, infelizmente não é, né? Infelizmente o que está na Constituição na prática não é a política que é adotada. Mas é surpreendente a gente perceber como Paris é uma cidade que dá suporte. De fato, não é caro, a observação que ela dá nesse vídeo, mas em compensação você tem vários outros benefícios que vêm junto desse pacote de estar morando em Paris. Então é uma cidade muito bem desenvolvida, com um grande suporte de estrutura urbano. Então você vai estar morando numa cidade com muitas opções. Ela mencionou aqui coisas que tem disponibilidade de gratuidade, mas todo o serviço parece ser muito bom e não é caro, né? A gente percebeu aqui um valor que ela deu aqui no final, é o valor que a gente está gastando aqui no nosso país, e a gente não recebe em euro, e a gente está gastando a mesma coisa que um francês gasta. Verdade. Eu fico impressionada porque ela passou os preços aqui e eu achei barato, porque a gente está falando de Paris, né? Tipo, não é qualquer lugar. Então, acaba se tornando acessível justamente pelo que ela fala no final, porque é um lugar que oferece muitas coisas, né? É uma cidade que oferece muitas coisas, então acaba compensando esse custo. E realmente, você vai morar num lugar desses, mas você vai ter um bom transporte público, você vai ter boas escolas, então, no final, tá tudo compensando. Bom, pelo menos é a minha opinião, né? Mas realmente eu acho fantástico. É um lugar incrível e acho que muitos franceses devem ser muito felizes, né, e gratos de morar, poder viver e usufruir de um lugar fantástico como esse. Mas essa foi a reação desse vídeo, então se você gostou, aproveita para se inscrever, ative as notificações e deixe mais sugestões lá no nosso Instagram. Muito obrigado por assistir esse vídeo e a gente se vê na próxima reação. Tchau!